O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 3, capítulo 105, 3 de agosto de 1900. Deus trabalha apenas sobre o nada. Encontrando-me no meu estado habitual, eu estava desejando e procurando o meu amante Jesus. Depois de haver esperado longamente, veio e me disse: Minha filha, por que me procuras fora de ti, enquanto podereis encontrar-me mais facilmente dentro de ti? Quando você quiser me encontrar, entre em você. Chegue até seu nada e aí, sem você, no brevíssimo giro de seu nada, descobrirá os alicerces que pôs em você e as construções que levantou em você o Ser Divino. Esforce-se e vá. Eu olhei e vi os sólidos alicerces e os muros altíssimos que chegavam até o céu. Mas o que mais me surpreendia era que via que o Senhor tinha feito este grande trabalho sobre meu nada, e os muros estavam todos fechados, sem nenhuma abertura. Via-se apenas no teto uma abertura que correspondia ao céu, e nesta abertura residia Nosso Senhor, sobre uma coluna estável que sobressaía dos alicerces formados sobre o nada. Agora, enquanto estava toda assombrada olhando, o bendito Jesus acrescentou: Os fundamentos formados no nada significa que a mão divina trabalha ali, onde está o nada, e jamais mistura suas obras com as obras materiais. Os muros sem abertura ao redor significam que a alma não deve ter nenhuma correspondência com as coisas terrenas, tanto que não haja nenhum perigo que possa entrar, nem sequer um pouco de pó, porque tudo está bem fechado. A única correspondência que estes muros dão é para o céu, isto é, do nada ao céu, e do céu ao nada. Este é o significado da abertura feita no teto. A estabilidade da coluna significa que a alma está tão estável no bem que não há vento contrário que a possa mover. E eu me resido sobre esta. É verdade que a obra feita é toda divina. Quem pode dizer o que compreendia sobre isto? Mas minha mente se perde e não sabe dizer nada. Seja sempre bendito o Senhor, e seja tudo para sua glória e honra. Capítulo 106, 9 de agosto de 1900. Tudo o que se quer e deseja, deve-se querer e desejar porque Deus o quer. Esta manhã meu adorável Jesus não vinha e depois de esperá-lo muito, assim que se fez ver, me disse: Assim como um instrumento musical soa agradável ao ouvido de quem o escuta, assim seus desejos, suas esperas, seus suspiros, suas lágrimas ressoam a meu ouvido como uma música das mais agradáveis. Mas para fazer com que desça mais doce e agradável, quero ensinar-te outro modo, isto é, desejar-me não como desejo teu, mas como desejo meu, porque eu amo grandemente manifestar-me contigo. Em suma, tudo o que você quer e deseja, você deve querer e desejar porque eu quero, isto é, levá-lo de dentro de mim e torná-lo seu. Assim será mais agradável tua música a meu ouvido, porque é música saída de mim mesmo. Depois ele adicionou: Tudo o que sai de mim entra em mim, e é por isso que os homens se lamentam que não obtêm tão facilmente o que me pedem, porque não são coisas que saem de mim. E não sendo coisas que saem de mim, não é tão fácil que entrem em mim e saiam depois para dar-se a eles, porque sai de mim e entra em mim tudo que é santo, puro e celestial.
Então, por que se surpreender se a audiência está fechada? Se o que pedem não é assim? Por isso, você tenha em mente que tudo que sai de Deus entra em Deus. Quem pode dizer o que compreendia sobre estas palavras? Mas não tenho palavras para me poder explicar. Ah, Senhor, dá-me graça de que possa pedir tudo o que é santo e que seja desejo e vontade tua. Assim poderás comunicar-te comigo mais abundantemente. Capítulo 107, 19 de agosto de 1900. O amor estéril e o amor obrante. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu amado Jesus fez-se ver em ato de querer instruir-me e, pondo como um exemplo, me disse: Minha filha, se um jovem tomasse esposa e ela, levada de amor a ele, quisesse estar sempre junto a ele, sem separar-se nem um momento, sem prestar atenção às outras coisas que correspondem a uma esposa para fazer feliz a este jovem, o que diria ele? Agradeceria o amor dela, mas certamente não estaria contente de sua conduta, porque este modo de amar não seria mais do que amor estéril, infecundo, que causaria dano a esse pobre jovem, em vez de bem, e pouco a pouco este estranho amor produziria incômodo em vez de gosto, porque toda a satisfação deste amor é da jovem. E como o amor estéril não tem lenha para fomentar o fogo, muito logo se reduziria a cinzas, porque só o amor obrante é duradouro. Os demais amores, como fumaça, se dissipam no ar. E depois se chega ao aborrecimento, a não levar em conta e talvez a desprezar o que tanto se amava. Assim é a conduta das almas que prestam atenção somente a si mesmas, isto é, à sua satisfação, aos fervores e a tudo que lhes agrada, dizendo que isto é amor por mim, enquanto tudo é satisfação delas, porque se vê com os fatos que não põem atenção aos meus interesses e às coisas que me pertencem. E se chega a faltar o que lhes satisfaz, não põem mais atenção a mim e chegam até a me ofender. Ah, filha, só o amor obrante é o que distingue os verdadeiros dos falsos amantes, porque tudo o resto é fumaça. Enquanto dizia isto, via pessoas e como se eu quisesse prestar atenção a elas, mas Jesus distraiu-me ao dizer-me: Não queiras intrometer-te nos atos alheios, deixemo-los fazer, porque cada coisa tem o seu tempo. Quando for o tempo do juízo, então será o tempo de discernir todas as coisas, porque criá-las muito bem virá a conhecer o grão, as plantas, as palhas e a semente estéril e nociva. Oh, quantas coisas que parecem grão se encontrarão naquele dia como palha e semente estéreis, dignas só de serem lançadas ao fogo. Capítulo 108, 20 de agosto de 1900. Esta manhã meu adorável Jesus não vinha. Então, depois de muito esperar, quando meu pobre coração não podia mais, fez-se ver desde dentro de meu interior e me disse: Minha filha, não queiras afligir-te porque não me vês, porque estou dentro de ti e daqui, por meio de ti, estou vendo o mundo. Depois continuou a fazer-se ver de vez em quando, sem me dizer mais nada. Capítulo 109, 24 de agosto de 1900. Tudo se torna bem para quem verdadeiramente ama a Jesus. Tendo passado um dia inquieta, sentia-me toda cheia de tentações e pecados. Oh, meu Deus, que pena te ofender! Fazia quanto mais podia por estar em Deus, por me resignar a seu santo querer, para oferecer por amor seu esse mesmo estado inquieto, para não lhe pôr atenção ao inimigo, mostrando-me com suma indiferença,
a fim de que não o excitasse eu mesma a me tentar maioritariamente. Mas, como tudo isso não podia fazer menos que ouvir o murmúrio que o inimigo suscitava ao meu redor. Então, encontrando-me em meu estado habitual, não me atrevi a desejar ao meu amado Jesus, tão feio e miserável me via. Mas ele, sempre benigno com esta pecadora, sem que eu o pedisse, veio, e como se compadecia de mim, disse-me: Minha filha, coragem, não temas. Não sabe você que certas águas frias e impetuosas são mais potentes para purificar de qualquer mancha e mínima que o mesmo fogo? E além disso, tudo se converte em bem para quem verdadeiramente me ama. Dito isto, desapareceu, deixando-me reanimada, sim, mas fraca, como se tivesse sofrido uma febre. Capítulo 110, 30 de agosto de 1900. Luísa vai ao purgatório para aliviar o falecido rei da Itália. Havendo passado alguns dias de privação e de amargura, em que no máximo vi Jesus alguma vez como sombra e relâmpago, esta manhã encontrei-me no máximo da amargura, e não só isso, senão que como se tivesse perdido a esperança de voltar a vê-lo. Depois de ter recebido a comunhão, me parecia que o confessor colocava a intenção da crucificação. Então o bendito Jesus, para fazer-me obedecer, se mostrou e me participou suas penas. Enquanto isso, vi a rainha mãe, que me tomando, me oferecia a ele a fim de que se acalmasse. E Jesus, tendo consideração da mãe, aceitou o oferecimento e parecia que se acalmava um pouco. Depois disto, a mãe rainha me disse: Queres ir ao purgatório para aliviar o rei das penas horríveis em que se encontra? E eu: Minha mãe, como tu quiseres. No instante me tomou e me transportou a um lugar de suplícios atrozes, todos mortais. Ali estava aquele miserável, que de um suplício passava ao outro. Parecia que por quantas almas se havia perdido por sua causa, outras tantas mortes ele devia sofrer. Então, depois de ter passado eu por alguns daqueles suplícios, ele ficou um pouco mais aliviado, e a mamãe rainha me tirou desse lugar de penas e me encontrei em mim mesma. Capítulo 111, 31 de agosto de 1900. Nas almas interiores não pode entrar a perturbação. Encontrando-me em meu estado habitual e não vindo meu adorável Jesus, estava toda afligida e um pouco pensativa sobre o porquê não vinha. Depois de muito esperar e esperar, veio, e vendo que de suas mãos brotava sangue, pedi-lhe que de sua mão esquerda derramasse sangue sobre o mundo, em proveito dos pecadores que estavam para morrer e em perigo de se perder, e da mão direita que derramasse o seu sangue no purgatório. E ele, ouvindo-me com brandura, sacudiu e derramou o seu sangue sobre uma e sobre outra parte. Depois disto me disse: Minha filha, nas almas interiores não pode estar a perturbação, e se esta entra é porque a alma sai de si mesma e, fazendo isto, faz de verdugo a si mesma. Porque saindo fora dela se apega a tantas coisas que vê e que não são de Deus, e às vezes nem sequer coisas que se referem ao verdadeiro bem da alma. Por isso, regressando em si mesma e levando coisas que lhe são estranhas, tortura-se por si mesma e com isso vem a adoecer a si mesma e à graça. Por isso, esteja sempre em você mesma e estará sempre em calma. Quem pode dizer como compreendia com clareza e como encontrava a verdade nessas palavras de Jesus? Ah, Senhor, se te dignas instruir-me, dá-me graça para aproveitar teus santos ensinamentos. De outra maneira, tudo será para mim condenação. Capítulo 112, 1º de setembro de 1900.
A obediência põe a paz entre Deus e a alma. Continuando Jesus sem vir, estava eu dizendo: Meu bom Jesus, vem, não me faças esperar tanto. Esta manhã não tenho vontade de me inquietar e de buscar até chegar a cansar-me. Vem de uma vez, logo, pronto, assim pela boa. E vendo que não vinha, continuava dizendo: Vê-se que queres que me canse, que chegue até a inquietar, de outra maneira não vens. Enquanto isso e outros desatinos dizia, Jesus veio e me disse: Você me saberia dizer o que mantém a correspondência entre a alma e Deus? E eu, mas sempre com uma luz que vinha dele, eu disse: a oração. E Jesus, aprovando o que eu disse, acrescentou: Mas o que atrai Deus às conversas familiares com a alma? E eu não sabia responder, mas logo a luz se moveu em minha inteligência e disse: Se a oração vocal serve para mandar a correspondência, certamente a meditação interior deve servir de alimento para manter a conversa entre Deus e a alma. Ele, contente com isso, respondeu: Agora saberias tu dizer-me quem quebra as doces controvérsias, quem tira os amorosos zangados que podem surgir entre Deus e alma? E eu, ao não responder, ele mesmo disse: Minha filha, só a obediência tem este ofício, porque ela sozinha decide as coisas relacionadas entre a alma e eu. E surgindo controvérsias ou algum enfado para mortificar a alma, ao chegar à obediência, rompe as contendas, tira as zangas e põe paz entre Deus e a alma. E eu, Senhor, muitas vezes parece que tampouco a obediência quer tomar o incômodo e fica indiferente, e a pobre alma é obrigada a estar naquele estado de controvérsias e de raiva. E Jesus: Isto faz por um certo tempo, querendo também ela agradar-se em assistir a estas amáveis controvérsias, mas depois toma seu ofício e pacifica tudo. Assim, a obediência coloca a paz entre a alma e Deus. Dito isto, desapareceu. Capítulo 113, 4 de setembro de 1900. A impureza e as boas obras feitas imperfeitamente são alimento repugnante para Jesus. Tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me parecer extremamente aflito e amargo. Então lhe pedi que derramasse em mim suas amarguras, mas Jesus não me dava ouvidos. Mas, insistindo depois de muito tempo, se agradou em derramá-las. Depois de ter derramado um pouco de amarguras, lhe perguntei: Senhor, não te sentes melhor agora? E ele: Sim, mas não foi o que derramei que me causou tanta pena, mas um alimento nauseante e insípido que não me deixa repousar. E eu: Derrama um pouco em mim, assim te aliviarás um pouco. E ele: Se não posso dirigi-lo e suportá-lo eu, como poderás tu? E eu: Sei que a minha fraqueza é grande, mas tu me darás força e graça, e assim terei êxito em contê-lo em mim. Compreendia que esse alimento nauseante eram as impurezas, o insípido, as obras mal feitas, todas deterioradas, que a nosso Senhor são bem de aborrecimento, de peso e quase desdém a recebê-las, porque, não podendo suportá-las, quer tirá-las de sua boca. Quem sabe quantas das minhas estavam ali? Então, como obrigado por mim, derramou também um pouco daquele alimento. Quanta razão tinha Jesus, que era mais tolerável e amargo que aquele alimento nauseante e insípido. Se não fosse por seu amor, a nenhum custo teria aceitado. Depois disto, o bendito Jesus pôs-me o braço atrás do pescoço e, apoiando a sua cabeça sobre o meu ombro, pôs-se em atitude de repousar. Enquanto repousava, encontrei-me num lugar onde havia por piso muitas tábuas móveis e abaixo o abismo. Eu, temendo precipitar-me, despertei-o, invocando a sua ajuda, e ele disse-me: Não temas, é o caminho que todos percorrem.
Não é preciso outra coisa que toda a atenção, e como a maior parte caminham distraídos, esta é a causa pela qual muitos se precipitam ao abismo, e poucos são os que chegam ao porto da salvação. Depois disto, desapareceu, e eu encontrei-me em mim mesma. Graças a Deus.